Julien Deschamps parou na soleira da porta de sua vila em Aix-en-Provence, as mãos ainda na alça de sua mala de viagem. Sua gravata estava frouxa após 18 horas de voo de Tóquio. As negociações haviam terminado mais rápido do que o esperado, e um sentimento estranho no peito o havia impelido a voltar para casa 3 dias antes. Agora, ele entendia por quê. À sua frente, no macio tapete azul do quarto das crianças, ajoelhava-se Amélie Dubois, a nova babá. Seu vestido preto simples, com o avental branco, contrastava fortemente com a decoração elegante. Mas não era a visão dela que lhe tirava o fôlego. Eram seus filhos, Léo, Héloïse e Theo, que estavam ajoelhados ao lado dela, com as mãozinhas juntas, os olhos fechados, em uma calma que Julien nunca tinha visto em seus rostos. "Obrigada por este dia", disse Amélie com uma voz suave e melodiosa. "Obrigada pelo alimento que nos nutre e pelo teto que nos protege." "Obrigada pelo alimento", repetiram as 3 crianças em coro. Julien sentiu suas pernas cederem. "Agora digam a Deus o que vos fez felizes hoje", continuou Amélie. Léo abriu um olho, olhou para os seus irmãos e fechou-o novamente. "Fiquei feliz quando a Amélie me ensinou a fazer biscoitos", disse ele, tímido, mas audível. "Fiquei feliz por brincar no jardim", acrescentou Héloïse, com a voz cheia de entusiasmo. Theo, o mais quieto dos 3, hesitou. Finalmente, ele sussurrou: "Fiquei feliz por não ter mais medo à noite." A mala de viagem escorregou da mão de Julien e caiu com um baque surdo no chão. Amélie abriu os olhos imediatamente. O seu olhar escuro encontrou o dele através do quarto. Durante 3 segundos, que pareceram uma eternidade, nenhum dos dois se moveu. As crianças também abriram os olhos. "Pai!" gritou Héloïse e saltou. Os outros seguiram, correram até ele e enrolaram os seus pequenos braços à volta das suas pernas. Julien abraçou-os automaticamente, mas os seus olhos permaneceram fixos em Amélie. 4 semanas. Ela só precisou de 4 semanas para mudar os seus filhos. Crianças que tinham ficado selvagens, zangadas e perdidas após a partida da mãe há 3 anos. "Monsieur Deschamps", disse Amélie, levantando-se e alisando o seu avental. "Nós esperávamo-lo só na sexta-feira." "Julien", corrigiu ele, a sua voz rouca. "Eu terminei mais cedo." Léo puxou a perna da sua calça. "Queres rezar conosco, pai?" Julien enrijeceu. Rezar? Ele não se lembrava da última vez que tinha rezado. Talvez quando criança, talvez nunca. Eu tenho que." Ele apontou vagamente para a porta. "Levar as minhas coisas." A decepção passou pelo rosto de Theo como uma sombra. "Vamos terminar as orações", disse Amélie suavemente. Mas o seu olhar perfurou Julien como uma faca. Ele recuou para o corredor. "Continuem, por favor." A sua voz soou oca. Com passos incertos, ele caminhou pelo corredor, a mão no corrimão, como se estivesse bêbado. No seu escritório, ele fechou a porta atrás de si e deixou-se cair contra a madeira. Os seus filhos tinham rezado. Os seus filhos selvagens, zangados e magoados, tinham se ajoelhado com as mãos juntas e falado sobre biscoitos, jardins e medos desaparecidos. Theo tinha dito que não tinha mais medo. Quando é que ele tinha começado a ter medo? Quando é que Julien tinha deixado de notar? As imagens dos 3 filhos, os olhos fechados, os rostos pacíficos, gravaram-se na sua mente. Amélie tinha-lhes ensinado a mostrar gratidão, a nomear os seus sentimentos, a pedir ajuda a algo maior do que eles próprios. Tudo o que ele nunca lhes tinha conseguido dar. Julien deslizou pela porta até se sentar no chão. O seu fato feito à medida, que custara milhares de euros, amarrotou-se. Os seus sapatos italianos estenderam-se de forma deselegante à sua frente. Pela primeira vez em 3 anos,
Desde que a sua esposa Céline os tinha deixado sem olhar para trás, Julian Deschamps chorou. As lágrimas ardiam nas suas bochechas. A sua respiração era ofegante e ele apertou as mãos contra o rosto para abafar qualquer som. Ele não sabia quanto tempo tinha ficado ali sentado. 10 minutos? 1 hora? Quando finalmente conseguiu respirar novamente, quando conseguiu limpar as lágrimas com a manga da sua camisa amarrotada, uma coisa estava clara. Ele tinha vivido como um fantasma na sua própria casa. Durante meses, ele tinha trabalhado até a meia-noite, tinha viajado 3 semanas por mês, tinha evitado os olhares dos seus filhos, porque eles o lembravam de tudo o que tinha perdido. E uma mulher de Lyon, num vestido simples e com uma voz suave, tinha devolvido algo aos seus filhos de que ele nem sabia que eles precisavam: esperança, paz, fé. Julian levantou-se, as pernas a tremer. No espelho do seu escritório, ele viu um homem com olhos vermelhos, gravata torta e cabelo despenteado. Um homem que tinha acordado de um pesadelo de 3 anos. Ele pegou no seu telefone e verificou o seu calendário. Uma reunião em Londres na terça-feira. Uma conferência no Dubai na quinta-feira. Um jantar com investidores no sábado. Um por um, ele começou a cancelar tudo. A sua assistente respondeu com um ponto de interrogação após a terceira mensagem. Julian escreveu apenas uma frase: emergência familiar. Fico em casa até novo aviso. Ele guardou o telefone e saiu do escritório. A vila estava agora silenciosa. Eram quase 9 horas da noite. Ele subiu as escadas em silêncio. A porta do quarto das crianças estava encostada. Um brilho fraco de luz escapava pela fresta. Cautelosamente, ele espreitou. Amélie estava sentada numa cadeira entre as 3 camas, que ela tinha encostado à parede. Um livro estava aberto no seu colo, mas ela não estava a ler. As 3 crianças dormiam profundamente, as suas respirações calmas e regulares. Ela levantou o olhar e reparou nele. Desta vez, Julian não se desviou. 2 meses antes, Julian mal tinha levantado o olhar quando Amélie entrou no seu escritório. Monsieur Deschamps, esta é Mademoiselle Amélie Dubois, disse Madame Laurent, a sua governanta, com voz cansada. Ela é a candidata para o cargo de babá. Aham, murmurou Julian, enquanto continuava a digitar um e-mail. Experiência? Um breve silêncio. 3 anos a cuidar dos meus sobrinhos em Lyon, respondeu uma voz feminina suave. Eu sou professora do ensino primário, mas a escola onde trabalhei foi fechada. Julian levantou o olhar por um segundo. A mulher à sua frente teria talvez 27 anos, cabelo escuro numa trança simples, um vestido simples e limpo, sem maquilhagem, sem joias, mãos calejadas que atestavam o trabalho árduo. Nada nela parecia impressionante. Nada sugeria que ela pudesse domar 3 crianças de 6 anos que tinham levado à loucura 7 babás nos últimos 18 meses. Referências? Perguntou ele, com o olhar novamente fixo no ecrã. O padre Bernard da paróquia Saint-Joseph, em Lyon, pode dar referências, disse ela. E a diretora da escola onde eu lecionava. Um padre e uma diretora de escola da província. Julian reprimiu um sorriso amargo. As crianças têm 6 anos, disse ele, sem olhar para ela. Elas frequentam o Lycée International, terminam às 3 horas. Elas precisam de ajuda com os trabalhos de casa, atividades, disciplina. A última babá demitiu-se porque a Heloise derramou sumo na sua mala de grife. Eu entendo, disse Amélie. Eles não vão dormir, vão gritar, destruir coisas, dizer que me odeiam e que o odeiam. Eu sei. Algo no seu tom fez Julian finalmente olhar para ela de verdade. Amélie Dubois retribuiu o seu olhar com olhos escuros e calmos, sem medo, sem arrogância, apenas com uma estranha serenidade que ele não conseguia decifrar. Por que é que quer este emprego? Perguntou ele bruscamente. A minha mãe está doente,
respondeu ela. Ela precisa de tratamento na cidade. Os professores em Lyon não ganham muito. Pelo menos ela era honesta, sem conversa sobre vocação ou amor por crianças. Madame Laurent explicar-lhe-á o salário e as condições, disse Julian, fechando o seu laptop. Pode começar amanhã. Eu viajo para Tóquio na quinta-feira. Nenhuma outra pergunta? Perguntou ela. Sem tempo, disse ele, enquanto enfiava as suas coisas na pasta. Ou funciona, ou não funciona. As últimas 7 não funcionaram. 7 em 18 meses, repetiu Amélie lentamente. A minha mãe tentou ajudar no primeiro ano, depois de a minha esposa nos ter deixado, disse Julian, mais bruscamente do que pretendia. Não funcionou. Depois vieram as babás profissionais, com os seus diplomas e métodos. Também não funcionou. Amélie assentiu, como se entendesse algo que ele não tinha dito. Vou tentar, Monsieur Deschamps. Não me prometa nada, disse ele, enquanto passava por ela em direção à porta. Apenas mantenha-os vivos até eu voltar. Ele fechou a porta sem esperar por uma resposta. No corredor, Madame Laurent alcançou-o. Monsieur, ela não tem as qualificações das outras. As outras duraram 2 meses cada, interrompeu Julian. A esta altura, eu contrataria qualquer um que não fugisse na primeira semana. As crianças estão a ficar cada vez piores. A professora do lycée ligou novamente. Léo bateu num colega. Julian agarrou a sua pasta com mais força. Cuide disso, Madame Laurent. É para isso que a pago. Ele desceu as escadas antes que ela pudesse responder. Amélie chegou à Vila Deschamps às 7 da manhã seguinte. A propriedade era maior do que ela imaginara. Tetos altos, pisos de mármore, obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais do que a sua casa em Lyon. No entanto, sentia-se vazia, como um museu caro onde ninguém vivia de verdade. As crianças acordam às 7h30, explicou Madame Laurent, enquanto mostrava a cozinha a Amélie. Margot prepara o pequeno almoço. A senhora leva as crianças para o lycée às 8 e busca-as às 3. Trabalhos de casa, lanches, banho, jantar às 7, hora de dormir às 8. Monsieur Deschamps quase nunca está cá. A sua voz suavizou-se. Ele trabalha até tarde, viaja constantemente, desde que a sua esposa se foi, há 3 anos. Ela tem contato com as crianças? Perguntou Amélie. Nenhum. Madame Laurent suspirou. Ela casou com um empresário alemão 6 meses após a sua partida. Eu acho que ela se esqueceu que tem filhos. Amélie sentiu o seu estômago encolher. Que idade tinham as crianças quando ela se foi? 3. Elas tinham acabado de deixar as fraldas. 3 anos sem mãe. 3 anos com um pai que se escondia atrás de reuniões e viagens. De repente, tudo fazia sentido. Eu vou conhecê-los, disse Amélie, e dirigiu-se para a escada. Os quartos das crianças ficavam no 2º andar, 3 portas lado a lado. Amélie bateu na primeira. Eu não quero ir para a escola, gritou uma voz de criança lá dentro. Cautelosamente, ela abriu a porta. Um rapaz com cabelo escuro despenteado estava sentado na sua cama, com os braços cruzados. O seu quarto estava imaculado, demasiado imaculado, como se ninguém brincasse ali de verdade. Olá, eu sou a Amélie. Não me interessa, vai-te embora. Tu deves ser o Léo. E daí? Amélie sentou-se no chão, ao nível dos olhos dele. Então tu és o mais velho dos trigêmeos, certo? Isso significa que os teus irmãos seguem-te. Isso deve ser difícil. Léo piscou confuso. O quê? Estar sempre a ser responsável. Ter que ser forte, mesmo quando tens medo. As lágrimas vieram aos olhos de Léo, que ele tentou piscar para longe. Eu não tenho medo. E tu vais-te embora de qualquer maneira, como as outras babás estúpidas. Talvez, disse Amélie. Mas enquanto eu estiver aqui,
Eu não te deixo sozinho. Léo agarrou um dinossauro de peluche e atirou-o com força contra ela. O dinossauro atingiu o ombro dela. Amélie não se encolheu, não gritou, não se levantou com raiva, como ele esperava. Ela pegou no brinquedo e colocou-o suavemente na cama. Eu vejo que tu estás muito zangado. Quando estiveres pronto para falar, eu estou lá embaixo a fazer o pequeno almoço. Ela saiu do quarto e fechou a porta suavemente. No corredor, Heloísa esperava com os punhos cerrados. À terceira porta, Theo chorava em silêncio. Seria um longo dia. Às 10 horas da noite, após um dia de gritos, uma batalha pelos trabalhos de casa, sumo derramado no seu vestido e insultos que nenhuma criança de 6 anos deveria conhecer, Amélie finalmente levou as crianças para os seus quartos. Por que é que elas dormem separadas? Perguntou ela a Margot, a cozinheira, que lhe tinha oferecido chá com pena. Monsieur Deschamps leu que as crianças precisam de independência, respondeu Margot. Dormir juntas torna-as dependentes. Amélie sentiu raiva, raiva genuína de um homem que lia livros em vez de ver os seus filhos. Ela esperou até a casa estar silenciosa. Depois, arrastou, uma a uma, as 3 pequenas camas dos quartos separados para o quarto das crianças maior e encostou-as à parede. Léo acordou primeiro. O que é que estás a fazer? Vocês são irmãos, disse Amélie, enquanto posicionava a última cama. Os irmãos não dormem sozinhos. Heloísa apareceu na porta, esfregando os olhos. O pai vai ficar zangado. Eu falo com ele, disse Amélie. Theo veio por último, arrastando o seu cobertor favorito atrás de si. Vão separar-nos de novo. Amélie ajoelhou-se à frente das 3 crianças nos seus pijamas amarrotados, os olhos cheios de medo. Ouçam com atenção, disse ela com voz firme. Não importa o quão alto gritem, não importa o que destruam, não importa as palavras feias que me digam, eu não vou embora. Todos dizem isso, sussurrou Léo. Eu não sou todos, respondeu Amélie. E eu vou provar. As 3 crianças olharam para ela, com uma mistura de esperança e medo, como se quisessem acreditar, mas não se atreviam. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, os 3 dormiram juntos. Amélie ficou sentada numa cadeira ao lado deles, até que as suas respirações se tornaram profundas e calmas. Na escuridão silenciosa da Vila Fria, ela fez uma promessa que só Deus podia ouvir. Eu vou devolver-lhes o que lhes foi tirado, mesmo que me custe a minha alma inteira. Na terceira semana, a diretora do Lycée International ligou. Amélie pegou no telefone com o coração a palpitar enquanto Margot supervisionava as crianças na cozinha. Mademoiselle Dubois, o Léo voltou a bater num colega, disse a diretora. O que aconteceu antes de ele bater? Perguntou Amélie calmamente. Uma pausa surpresa do outro lado. Desculpe? O Léo não bate sem motivo. Algo o provocou. Bem, o outro rapaz disse que a mãe do Léo o tinha deixado porque ele era feio. Amélie fechou os olhos com força. Estou a caminho. Ela encontrou Léo em frente ao gabinete da diretora, os punhos ainda cerrados, um hematoma na bochecha, os olhos vermelhos de tanto chorar. Amélie sentou-se em silêncio ao lado dele. Não digas que foi errado, murmurou Léo. Eu já sei. A tua mão dói? Léo olhou para ela confuso. Um pouco. A tua mão dói mais ou o teu coração? Os lábios de Léo tremeram. O meu coração. Amélie puxou-o para os seus braços. Léo resistiu por 3 segundos, antes de desabar no seu ombro e soluçar. O que o rapaz disse é uma mentira, sussurrou Amélie ao seu ouvido. A tua mãe não se foi porque és feio ou mau. Ela foi-se porque estava destruída por dentro, e isso não tem nada a ver contigo. Então por que é que dói tanto? Perguntou Léo, a sua voz sufocada. Porque dói quando as pessoas que amamos nos magoam.
Mas a dor não significa que tu fizeste algo de errado. Léo agarrou o vestido dela, como se fosse um bote salva-vidas no oceano. A diretora observava-os pela janela, a sua expressão mais suave. Mais tarde, à tarde, enquanto as crianças se trocavam para o lanche, Amélie explorou o jardim atrás da vila. Ela tinha ouvido o motorista, Monsieur Paul, mencionar uma estufa abandonada. Ela encontrou-a atrás de um muro de pedra, coberta de era. Os painéis de vidro estavam turvos de pó. As plantas lá dentro, há muito secas. Mas algo naquele lugar esquecido a atraía. O que é que estás a fazer aqui? A voz de Heloise fê-la sobressaltar. As 3 crianças tinham-na seguido curiosamente. Eu encontrei um tesouro, disse Amélie e abriu a porta de vidro rangente. Isso não é um tesouro, bufou Theo. É tudo feio. Agora é feio, disse Amélie. Mas nós podíamos consertá-lo. Para quê? Perguntou Léo cético. Amélie ajoelhou-se entre vasos partidos e terra seca. Para um jardim secreto. Um lugar só para vocês, onde vocês podem plantar coisas, sujar as mãos e falar sobre os vossos sentimentos, sem que ninguém vos julgue. Heloise pontapeou um vaso com o pé. O pai diz que sujar-se é para crianças mal comportadas. O vosso pai está enganado, disse Amélie simplesmente. Sujar-se é para crianças que estão vivas. Os 3 irmãos trocaram olhares. Podemos partir coisas aqui? Perguntou Heloise com esperança. Vocês podem partir vasos velhos, se precisarem de libertar a vossa raiva, disse Amélie. Mas também vão criar coisas novas. Um jardim que cresce convosco. Theo aproximou-se timidamente. E se nós não soubermos como fazê-lo crescer? Amélie sorriu. Então aprendemos juntos. É assim que as coisas importantes funcionam. Não se sabe desde o início. Aprende-se passo a passo. Na segunda semana no jardim secreto, Heloise finalmente aceitou que Amélie a abraçasse, sem a afastar. Elas tinham plantado girassóis, e Heloise tinha enfiado as mãos na terra com uma intensidade, como se quisesse enterrar-se. Eu odeio que o pai nunca esteja cá, disse ela de repente. Amélie não parou de plantar. Do que é que sentes mais falta nele? Eu não sinto falta de nada. Ele nunca está cá. Mas se ele estivesse cá, o que é que gostarias de fazer com ele? Heloise limpou as mãos na calça, deixando terra. Jogar futebol. As outras babás diziam que futebol era demasiado selvagem, que eu me magoaria. Futebol não é selvagem, é divertido, disse Amélie. Em Lyon, eu jogava constantemente com os meus sobrinhos. Ah, sério? Perguntou Heloise, os seus olhos a brilhar pela primeira vez. Ah, sério. Heloise abraçou-a então, rápida e desajeitadamente, antes de correr para contar aos seus irmãos. Amélie ficou sentada entre as novas plantas, sentindo algo a expandir-se no seu peito. Margot apareceu na porta da estufa com um sorriso. O que estás a fazer com estas crianças é um milagre. Não é um milagre, disse Amélie. Apenas amor. Alguém devia ter dado a elas desde o início. O sol brilhava dourado através das janelas da Vila Deschamps, quando Juliane entrou na cozinha. Era uma manhã de sábado, a primeira em anos sem reuniões ou voos. As crianças estavam sentadas à mesa. Léo rabiscava com um lápis, Heloise segurava uma bola de futebol, Theo olhava para um livro. Amélie cortava fruta na bancada, cantarolando baixinho. Bom dia, disse Juliane, a sua voz rouca. Pai! Gritou Heloise e saltou deixando cair a bola. Vai jogar futebol conosco hoje? Juliane hesitou. Futebol? Ele não chutava uma bola há anos, mas o olhar de Heloise era irresistível. Depois do pequeno almoço, disse ele. Amélie virou-se, um sorriso nos lábios. Eles vão gostar, Monsieur Deschamps. Juliane, corrigiu ele com um pequeno sorriso. Ela acenou com a cabeça e voltou-se para a fruta.
Julian sentou-se com as crianças, incerto de como começar uma conversa. Pai, gostas de girassóis? Perguntou Theo de repente. Girassóis? Repetiu Julian. Nós plantamo-los no jardim secreto, disse Léo. A Amélie diz que eles crescem se cuidarmos deles. Jardim secreto? Perguntou Julian, curioso. Na estufa velha, explicou Héloïse. O nosso lugar para falar. Julian olhou para Amélie, que fingiu não ouvir. Mostrem-me depois, disse ele. As crianças irradiavam, e a cozinha de repente parecia um lar. Julian começou a passar mais tempo em casa. Com a ajuda de Amélie, ele redescobriu os seus filhos. Uma tarde no jardim secreto, Léo mostrou-lhe um papel. Eu desejo que o pai esteja cá mais vezes. Julian sentiu uma pontada. Eu estou aqui, Léo, disse ele suavemente. Por quanto tempo? Perguntou Léo. Pelo tempo que precisarem de mim, respondeu Julian. Amélie, que estava a compactar a terra à volta de uma planta, olhou para ele. É sobre o quanto o senhor está aqui, disse ela. O senhor ouve. Isso é o que conta. Julian assentiu, sem palavras. Ele começou a entender que os seus filhos precisavam do seu amor, não apenas da sua presença. Num domingo, Amélie introduziu uma tradição de Lyon. Depois do jantar, ela acendeu uma vela. Cada um diz o que o fez feliz esta semana, explicou ela. Héloïse começou. Futebol com o pai, sem que ele atendesse o telefone. Julian corou. Quantas vezes ele a tinha ignorado? Theo falou. A Amélie ajudou-me a escrever um poema. Um poema? Perguntou Julian. Theo leu timidamente algumas linhas sobre estrelas. Julian aplaudiu. E Theo brilhou. Léo foi a vez dele. Quando o pai riu no jardim. Eu também fui feliz, disse Julian, a sua voz embargada. Porque vos conheço melhor. Amélie sorriu. Pequenos momentos são os maiores presentes. A harmonia quebrou-se quando Madame Claire Deschamps, a mãe de Julian, apareceu. A sua voz ecoou pelo jardim. Julian, onde estás? As crianças enrijeceram. Avó, sussurrou Theo. Continuem a brincar, disse Julian e foi ao encontro dela. Claire estava no hall, imaculada num tailleur creme. Por que é que tens terra nas calças? Perguntou ela. Eu estava a brincar com as crianças, disse Julian. A brincar? Claire levantou uma sobrancelha. Famílias como a nossa não se rebolam na relva. O que queres, mãe? Perguntou ele bruscamente. Eu soube da babá, disse Claire. E que estás a cancelar viagens? Eu sou um pai, disse Julian. Eu devia ter sido isso mais cedo. E isso tem a ver com ela? Perguntou Claire. Tu sabes como é que isso se parece. Como é que o que se parece? Perguntou Julian. Um milionário que se apaixona pela babá, disse ela. Um escândalo. Eu amo-a, admitiu Julian, as palavras pesadas. Gratidão, Julian, disse Claire. Ela devolveu-te os teus filhos. Isso não é amor. Tu estás enganada, disse ele. Pensa na tua reputação, disse Claire. E nela. O que acontece se o escândalo a destruir? Julian ficou em silêncio. Claire estendeu-lhe um cartão. Isabelle Moreau, advogada. Adequada. Eu não estou interessado, disse Julian e pegou no cartão para terminar a conversa. Dias depois, Claire convidou Amélie para um almoço num restaurante de luxo em Marsella. Amélie entrou na sala com o coração a palpitar. Candelabros brilhavam, empregados examinavam o seu vestido simples. Claire esperava, vestida na perfeição com pérolas. Mademoiselle Dubois, disse Claire. Sente-se. Amélie sentou-se, as costas direitas. Madame Deschamps. Eu já pedi, disse Claire. O salmão é excelente. Está bem, disse Amélie. A senhora é diferente das outras babás, começou Claire. As crianças adoram-na. Obrigada, disse Amélie. Mas há um problema, disse Claire. O meu filho está apaixonado pela senhora.
Amélie prendeu a respiração. Eu não sei do que está a falar. Por favor, disse Claire. Eu vejo como ele a olha, e a senhora a ele. Eu sou a empregada dele, disse Amélie. Exatamente, disse Claire. Ela empurrou um envelope pela mesa. 2 milhões de euros. Amélie enrijeceu. Por que é que está a fazer isso? Demita-se e vá para Lyon, disse Claire. Sem escândalo. As crianças sobrevivem a isso. Amélie sentiu raiva. Eu não quero o seu dinheiro. Então faça-o por Julien, disse Claire. Proteja-o do escândalo, da ruína. Amélie fechou os olhos. Claire tinha razão. O mundo nunca a aceitaria. Eu demito-me, disse ela. Mas não por causa do seu dinheiro. Por causa da minha dignidade. Ela levantou-se e saiu do restaurante, deixando o envelope intocado. À tarde, Amélie levou as crianças para o jardim secreto. Eu tenho que vos dizer uma coisa, começou ela. Tu vais-te embora, disse Léo imediatamente. A minha mãe está doente, disse Amélie. Eu tenho que ir para Lyon. Mentira, gritou Léo. Eu lamento, disse Amélie, com lágrimas nos olhos. Eu amo-vos. Tu prometeste ficar? Soluçou Theo. Héloïse agarrou-se a ela. Não vás. Amélie segurou-os enquanto eles choravam. Às vezes, amar significa deixar ir. Mais tarde, Amélie fez a sua mala. Cada peça de roupa doía. O desenho de Léo, a pulseira de Theo, a bola de futebol autografada de Héloïse. Às 10 horas da noite, ela ouviu Julien a chegar. Ele abriu a porta dela, viu a mala. O que é que estás a fazer? Perguntou ele. Eu vou-me embora, disse Amélie. A minha mãe ofereceu-te dinheiro, disse ele. Eu não o aceitei, disse ela. Então por que é que estás a ir embora? Perguntou Julien. Porque não pode funcionar, disse Amélie. O senhor é Julien Deschamps. Eu sou só a Amélie. Eu amo-te, disse Julien. Eu amo tudo em ti. Mas eu também me amo a mim mesma, disse Amélie, com lágrimas a correrem pelo seu rosto. Eu não quero ser um escândalo. Tu não és um escândalo, disse Julien. O mundo dele vai ver-me assim, disse ela. E se quebrar, eu fico sozinha. Julien bloqueou a porta. Eu não te deixo ir. O senhor não tem escolha, disse Amélie. Eu escolho-te, disse Julien. O senhor escolhe uma fantasia, disse ela. Cuide das crianças, elas precisam do senhor. Amélie, começou Julien. Adeus, disse ela, e fechou a porta, deixando-o para trás no silêncio. A estrada para Lyon serpenteava pelas colinas, ladeada por campos de lavanda que brilhavam em tons de violeta no sol da manhã. Julien estava ao volante do seu carro, as mãos firmemente agarradas ao volante. No banco de trás, Léo, Héloïse e Theo sussurravam uns com os outros, as suas vozes uma mistura de esperança e medo. Ao seu lado estava Madame Claire, os lábios apertados numa linha fina. O silêncio entre eles era pesado. Desde que tinham deixado Aix-en-Provence há 3 horas. Tens a certeza que ela está na igreja? Perguntou Claire finalmente, a sua voz invulgarmente incerta. A Margot falou com a mãe da Amélie, respondeu Julien, sem tirar os olhos da estrada. Ela está na Église Saint-Georges, todas as manhãs. Claire suspirou. Eu nunca a teria mandado embora, se soubesse o quanto as crianças precisam dela. Julien olhou para ela, surpreendido com a admissão. Tu fizeste-o por mim, disse ele, mas tu estavas errada. Eu queria proteger-te, disse Claire. A tua reputação, a nossa família. A minha família são as crianças, disse Julien. E a Amélie. Claire ficou em silêncio, as mãos entrelaçadas. As crianças ficaram quietas quando a cidade de Lyon surgiu à vista. Ela vai voltar? Perguntou Héloïse suavemente. Eu espero que sim, disse Julien. Mas nós temos que mostrar-lhe que a queremos. A Église Saint-Georges era pequena,
com uma fachada de pedra simples que brilhava quente no sol da manhã. Julian estacionou o carro e as crianças saltaram antes que ele pudesse desligar o motor. "Devagar!" gritou ele, mas eles já estavam a correr para a porta da igreja. Lá dentro estava silencioso, apenas o crepitar das velas e o murmúrio suave de orações enchiam o espaço. Amélie estava ajoelhada num dos bancos de trás, os olhos fechados, as mãos juntas. O seu cabelo escuro caía solto sobre os seus ombros, e a blusa simples que ela usava fazia-a parecer ainda mais frágil. "Amélie!" gritou Theo, e a sua voz ecoou pela igreja. Amélie abriu os olhos. O seu rosto congelou de choque ao ver as 3 crianças a correrem na sua direção. Ela saltou, mesmo a tempo de apanhar Héloïse, que se atirou para os seus braços. Léo e Theo seguiram, os seus pequenos corpos a tremer de lágrimas e alegria. "Vocês estão aqui", sussurrou Amélie, a sua voz a quebrar. "Por que é que estão aqui?" "Porque nós te amamos", disse Léo, a sua voz firme, apesar das lágrimas. "Tu disseste que não ias embora", disse Theo. "Eu tive que ir", disse Amélie, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. "Mas eu senti tanto a vossa falta." Julian aproximou-se, Claire ao seu lado. Amélie olhou para ele, o seu olhar uma mistura de dor e esperança. "Julian", disse ela. "Amélie", começou ele, a sua voz a tremer. "Eu fiz tudo errado. Eu deixei-te ir, porque pensei que não te podia segurar. Mas eu não consigo viver sem ti. As crianças não conseguem." Amélie abanou a cabeça. "Não é assim tão simples. O teu mundo... O meu mundo é aqui", interrompeu Julian e apontou para as crianças. "Contigo. Com eles. Eu não preciso de uma reputação, nem de um império, se eu vos tiver a vocês." Claire avançou, a sua postura menos rígida do que o habitual. "Mademoiselle Dubois", disse ela, "eu cometi um erro. Eu pensei que estava a proteger a minha família, mas eu quase a destruí. Por favor, perdoe-me." Amélie piscou, surpreendida com as palavras de Claire. Eu entendo por que é que a senhora o fez", disse ela. "Mas eu não posso voltar, se isso significa que eu vou magoar as crianças ou a mim mesma." "Não vais", disse Julian. Ele tirou uma pequena caixa do seu bolso e ajoelhou-se à frente dela, no meio da igreja, enquanto as crianças observavam e a congregação se calava. "Amélie Dubois, eu amo-te. Eu quero uma família contigo. Com os nossos filhos, sem segredos, sem escândalos. Queres casar comigo?" Amélie olhou para ele, lágrimas a correrem pelo seu rosto. "Julian..." "Diz que sim", sussurrou Héloïse e puxou a manga dela. "Por favor", acrescentou Theo. Léo pegou na mão dela. "Nós precisamos de ti." Amélie riu através das suas lágrimas, um som cheio de dor e alegria. Mas ela hesitou. O seu olhar vagueou para os rostos da congregação, que a encaravam. Uma mulher mais velha saiu de um dos bancos. O seu rosto estava enrugado, mas os seus olhos brilhavam calorosamente. "Amélie", disse ela suavemente, "eu sou a Sophie, a tua mãe. Se tu amas este homem, se tu amas estas crianças, então deixa o mundo falar. O amor vale a pena." Amélie olhou para a sua mãe, depois para as crianças, depois para Julian, que ainda estava ajoelhado à sua frente. "Sim", sussurrou ela finalmente. "Sim, eu quero." As crianças vibraram. Atiraram-se para os braços dela. Julian levantou-se, puxou Amélie para si e beijou-a, enquanto a congregação aplaudia, alguns com lágrimas nos olhos. Claire limpou uma lágrima sorrateiramente. 1 ano depois, Julian, Amélie e as crianças estavam numa pequena igreja em Lyon. Amélie usava um vestido branco simples que tinha sido costurado por Sophie. Léo, Héloïse e Theo usavam coroas de flores que eles próprios tinham tecido no jardim secreto. A cerimônia era pequena, apenas amigos próximos e família, mas o ar estava cheio de amor.
Após os votos, Heloíse tirou um pedaço de papel amarrotado do seu bolso. Isto é do jardim secreto, disse ela. O nosso desejo. Amélie leu em voz alta. Nós desejamos que a Amélie seja a nossa família para sempre. Os convidados riram e aplaudiram. Julien pegou na mão de Amélie. Isso não é mais um desejo, disse ele. É a nossa verdade. Alguns meses depois, eles estavam sentados no jardim secreto. Os girassóis crescidos, a terra recentemente plantada. Amélie acendeu uma vela, como era a sua tradição. O que vos fez felizes esta semana? Perguntou ela. Que nós agora somos uma família de verdade, disse Léo. Que tu nunca nos vais deixar, disse Heloíse. Que eu não tenho mais medo, disse Theo. Julien olhou para Amélie. Que eu aprendi o que realmente importa, disse ele. Tu, as crianças, este momento. Amélie sorriu, a sua mão repousando na sua barriga, onde uma nova vida crescia. Para mim, é que estamos juntos, disse ela. Que estamos aqui, apesar de tudo, como uma família. Eles juntaram as mãos, rezaram em silêncio e agradeceram pelo amor que tinham encontrado. O jardim, outrora selvagem, agora florescia. Um símbolo da sua nova vida. O mundo lá fora podia falar, julgar, duvidar, mas, naquele momento, sob o céu estrelado de Aix-en-Provence, a família Deschamps estava completa. Eles tinham aprendido que o amor é mais forte do que o dinheiro, mais forte do que o preconceito, mais forte do que o medo. E assim, eles continuaram a viver. Não perfeitamente, mas de verdade, uma família que rezava junta, ria junta e amava junta, por todos os dias.